Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, sentindo sua paz e seu imenso amor a nos envolver. Procuremos esquecer as preocupações do dia, serenando nossa mente, o nosso coração. Busquemos a presença amorosa do nosso anjo da guarda, esse companheiro sempre presente em nossa vida, procurando nos conduzir no caminho do bem. Saudemos a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, rogando a ela que nos envolva na sua energia de amor, que nos conduza até a presença do Mestre, para que ele possa nos abençoar. E diante do Mestre, agradecemos pelo seu amor, pela sua luz, pelo seu Evangelho que guia os nossos passos na estrada da vida. E pelas mãos de Jesus, somos levados até o Pai e ao Pai agradecemos pela oportunidade dessa vida, pelas bênçãos que nos são concedidas e no sinal de gratidão elevamos ao Pai a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, amparados no infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos amigos espirituais que nos assistem, nós pedimos a permissão e a proteção para darmos por iniciada as nossas reflexões de hoje. Que assim seja. Quem já teve a oportunidade de conviver com um jovem passando pela fase da adolescência? Eu penso que todos temos ou já tivemos, seja como pais, mães, parentes, vizinhos, professores, experiência de convivência com jovens que passam pelo período da adolescência. E acreditem, até nós, um dia, já fomos adolescentes. E mesmo assim ficamos frequentemente surpresos com a mudança de conduta que se processa naquele jovem que às vezes nós conhecemos desde a infância como aquela criança calma, dócil, serena. Esses jovens, quando entram na adolescência, parece que se esquecem das responsabilidades com os compromissos, especialmente com os compromissos escolares, com os limites dos relacionamentos e acabam desrespeitando seus colegas, seus professores e até os próprios pais. Desobedecem às regras de convivência social, faltam com a verdade em diversas situações. E quando os pais ou responsáveis por esses jovens, nós nos sentimos muitas vezes indignados com as suas atitudes. E muitas vezes usamos o termo aborrecente por suas atitudes e aborrecimentos que nos causam. A adolescência é uma fase de profundas transformações. O jovem passa por transformações tanto físicas quanto psicológicas. E essa fase também é marcada pela busca de uma identidade própria. Então, é natural
que na adolescência surjam comportamentos inesperados, pois nessa fase significativas mudanças orgânicas ocorrem, estimuladas pelo funcionamento de algumas glândulas, especialmente as glândulas sexuais. Próximo da puberdade, as características de cada sexo vão sendo mais definidas. O crescimento é acelerado, mas raramente esse crescimento ele é equilibrado, o que torna o jovem adolescente desajeitado, desengonçado, gerando timidez e insegurança. Além das mudanças físicas, o adolescente também enfrenta transformações psicológicas. Ele não é mais aquela criança que vive sob a tutela dos pais. Agora ele é chamado a enfrentar os desafios do relacionamento social e precisa ter uma atitude de autoafirmação. Isso o leva a assumir posições de contestação, de rebeldia, principalmente no lar. É como se quisesse provar às pessoas e a si mesmo que ele não é mais uma criança, e sim um jovem adulto. E aí, sem uma personalidade definida, a sua maneira de ser, o seu comportamento oscila muito. Ora é generoso, ora é mesquinho, ora é brando, ora é agressivo, ora é egoísta, ora é autorista. Hoje está brigado com a humanidade, amanhã está em paz com a vida. Quer morrer num dia e no outro se sente o mais feliz dos mortais. E além disso, ainda temos que considerar que naquele corpo onde se operam essas transformações profundas, físicas e psicológicas, habita um espírito que guarda em si experiências de diversas encarnações do passado. Quando Kardec perguntou ao Espírito Verdade o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente na adolescência, Kardec recebeu como resposta: é o espírito que retoma a natureza que lhe é própria, e aí se mostra qual é. É a questão 385 do Livro dos Espíritos. Ou seja, o que os espíritos falaram com Kardec é que nessa fase o espírito mostra a sua personalidade. E o que é essa personalidade? O conjunto das aquisições do espírito, das suas vivências milenárias do passado, acrescidas pelas experiências e a influência do meio ambiente do presente. Essa personalidade, ela vai manifestar as tendências e as aptidões. Na infância, essas tendências, aptidões, ficaram de uma certa forma adormecidas e por isso também mais maleáveis, possíveis de serem reformadas, transformadas. Na adolescência, o espírito reassume o controle total da bagagem que trouxe ao reencarnar, acrescida do que recebeu na infância, dessa existência, seja na forma de educação, seja na forma de influência do ambiente. Então, a fase da adolescência são anos difíceis para os jovens e também para nós, pais, responsáveis, que temos que lidar com ele. Em geral, em especial, quando não disciplinamos esses adolescentes na infância para receber alguns nãos. Uma frase que se ouve muito é: eu vou dar aos meus filhos tudo que não tive. É uma frase bonita, demonstra carinho, demonstra dedicação,
O que assusta é que na prática, esse tudo que não tive se transforma unicamente em coisas materiais, brinquedos, roupas, passeios. E essa maneira de agir, generosa, porém impensada, estimula o surgimento de um jovem que valoriza apenas o ter em detrimento do ser. A sua escala de valores é equivocada. Valoriza a pessoa pelo que ela possui, não importa o que ela é. E se sentem também valorizados pelo que vestem e pelo que têm de bens materiais. O mais importante que podemos ensinar a um jovem é o seu valor pessoal, o seu valor como gente, como ser humano, que vale pelo que é, pelo que tem de bondade, de generosidade, de honestidade, de caráter, de honradez e de amor ao próximo. E aqui entra a nossa responsabilidade como adultos, que temos responsabilidade direta ou indireta sobre crianças e adolescentes. O que podemos fazer de melhor para esses pequenos é levar até eles o equilíbrio, a tranquilidade, a paz, muitas vezes através do nosso próprio exemplo, principalmente através do nosso exemplo. Ensinar-lhes a valorizar o que têm, o que são. E como pais responsáveis, seja avós, tios, irmãos mais velhos, professores, vizinhos, nos cabe exercitar a compreensão, a paciência e o diálogo, lembrando que a educação que oferecemos a esses pequenos ficará gravada no íntimo deles para toda a vida. Muitas vezes nós brigamos, discutimos por coisas insignificantes, um cabelo diferente, uma forma de vestir em comum, porém descuidamos dos aspectos reais da educação, essa poderosa alavanca que é capaz de corrigir atitudes, de despertar virtudes adormecidas, de canalizar energias, auxiliar a criança, o jovem, a conhecer a si mesmos, a conhecer as leis divinas que rege o mundo e os seres, desenvolver as suas qualidades superiores que já existem dentro de cada criatura como herança divina. Todos possuem estado latente poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento é o objeto da educação. Educar é o mesmo que evangelizar para o amor, para a eternidade. Conta-se que Licurgo, o célebre orador da Grécia Antiga, em certa ocasião foi convidado para falar sobre educação. Ele aceitou o convite sobre a condição de lhe concederem 3 meses de prazo para se preparar. Quando esse prazo se findou, ele apresentou-se diante de uma numerosa assembleia que aguardava, ávida de curiosidade, as palavras do consagrado orador. Licurgo então apareceu, trazendo consigo 2 cães e 2 lebres. Soltou o primeiro cão e uma das lebres, e a cena foi chocante, bárbara. O cão avançou furioso sobre a lebre e a despedaçou. Em seguida, soltou o segundo cão e a outra lebre. O cão pôs-se a brincar com a lebre. Ambos os animais corriam de um lado para outro, encontrando-se aqui e acolá a se afagarem mutuamente. Então Licurgo concluiu para a tribuna: eis o resultado da educação. O primeiro cão é da mesma raça do segundo. Foi tratado e alimentado em condições idênticas. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. Então, oferecer a instrução para os filhos
aquela instrução da escola é importante. Oferecer a educação é essencial para uma vivência com dignidade. Nós podemos comparar a criança como um campo que aguarda sementes para o plantio, e o jovem adolescente é o campo que já foi fecundado. A colheita será conforme a qualidade daquela semente que plantamos. É provável que Jesus esteja fazendo falta no coração e na mente desses jovens adolescentes. O Evangelho, ele não se dirige só para o intelecto, mas principalmente para o sentimento. Ele não é uma mensagem para ser estudada, mas para ser vivida. A evangelização infanto-juvenil deve fazer parte da educação que ofertamos aos jovens, às crianças, aos adolescentes. Levar Cristo aos corações infantis, encaminhá-los para uma vida mais feliz. Educar ou evangelizar é educar o Evangelho como matéria de ensino. Nesta casa, Fraternidade Espírita Estrada de Damasco, oferecemos às crianças e aos adolescentes a oportunidade da evangelização infantil. E também a nossa casa irmã, o Vinha de Luz, oferece a pré-mocidade. Para maiores informações, entre em contato com a casa através do seu WhatsApp, para que seja informado o dia e horário onde acontece. Preparemos com urgência as gerações novas, guiando-as para Jesus, a fim de que se construa desde agora o reino de Deus na terra. A criança, o jovem evangelizado, se torna um adulto digno, um cidadão com expressiva bagagem de amor e de luz para toda a vida. Deixai vir a mim as criancinhas, solicitou Jesus. Tomemos essa argila plástica, ainda não comprometida pelos erros atuais, e modelemos com as mãos do amor o homem integral de amanhã. Que assim seja. E agradecidos a Deus, a Jesus, agradecidos aos amigos espirituais por esse momento de reflexão, nós vamos procurando retribuir o que recebemos em formas de vibrações e vamos vibrando intensamente pelo bem e pela paz universal, vibrando por todos os lares, por todas as famílias, vibrando em especial pelo nosso lar. Que a paz do Mestre se faça presente e que a nossa família possa se unir pelos laços da fraternidade, do respeito, do amor. Vibremos por todas as crianças, por todos os jovens, que eles tenham sempre uma mão amiga a conduzi-los no caminho do bem. Vibremos pelos enfermos, estejam eles nos hospitais, nas ruas, em seus lares, que cada um deles possa ser nesse momento visitado pelos médicos do espaço, levando até eles a medicação que possa suavizar as suas dores físicas e as suas dores morais. Vibremos por aqueles que ainda se encontram encarcerados do corpo ou da alma, encarcerado no mundo do vício, da prostituição, dos crimes, das obsessões, das depressões, das doenças mentais. Vamos deixando uma vibração de muita luz para que a espiritualidade possa levá-lo onde se fizer necessário. E se nos for permitido, vibrando por nós mesmos, pelos nossos parentes, amigos e aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. Graças a Deus, que assim seja.